Iniciaremos a resolução de mais 3 exercícios da lista. Questão 7. Em uma escola, a média final de matemática é calculada da seguinte forma. A primeira prova tem peso 2, a segunda prova tem peso 3 e o projeto final tem peso 1. Um aluno obteve as notas 6 na primeira prova, 8 na segunda e 10 no projeto. A média final desse aluno foi aproximadamente... Nós vimos em sala que a média aritmética ponderada de N números, por definição, é o somatório dos produtos dos valores pelos pesos dividido pelo somatório dos pesos. E por que média aritmética ponderada? Porque nós também vimos que a média aritmética ponderada é uma média aritmética simples especial, onde os valores possuem um peso específico. Então, se nós aplicarmos a definição, eu tenho que a primeira prova teve peso 2 e a nota foi 6. Eu vou fazer 6 vezes 2 e vou dividir pelo peso. Mas a segunda prova foi 8 e o peso 3. Então, eu vou multiplicar o valor da nota vezes o peso e dividir pelo peso. Por fim, o projeto final. Ele tirou 10 e tem peso 1. Então, eu vou multiplicar o valor da nota vezes o peso e dividir pelo peso. Eu terei 12 mais 24 mais 10 dividido por 6. Isso dá 46 dividido por 6, que é aproximadamente 7,67. Observando as opções, o valor mais próximo de 7,67 é 7,5. Então, por aproximação, e ele pede isso aqui, o valor aproximado é 7,5. Detalhe, esses cálculos 2 vezes 6, 8 vezes 3, 10, 46 dividido por 6, você deve fazer. Nós aceleramos o processo aqui com a divisão já apresentada, mas você deve fazer para exercitar a divisão. Tranquilo? Questão 8. Uma fábrica produz 3 tipos de peças. Em determinado dia foram produzidas 200 peças do tipo A, com uma nota de qualidade 6. 300 peças do tipo B com uma nota de qualidade 8 e 60 peças do tipo C com uma nota de qualidade 10. A nota média ponderada da produção foi... Aqui tem um detalhe, ele não deixa claro qual é o peso. Se você usar como peso 200, 360, aliás, isso é 200, 360, você vai achar um valor próximo a 6, 8 e 10. Se você usar como peso os valores 6, 8 e 10, você vai achar um valor entre 60 e 300. Então, tomem esse cuidado. Se eu quero a média ponderada da nota, então eu vou usar o número de peças como peso. Se ele quiser a média ponderada das peças, eu vou usar as notas de qualidade como peso. Esse detalhe ele é muito importante quando você não tem muita clareza do que é média e do que é peso. Desse modo, o que eu tenho? A média aritmética ponderada de N números, por definição, nós já vimos na questão anterior, é o somatório dos produtos dos valores pelos pesos dividido pelo somatório dos pesos. Então, nós temos, novamente, nota de qualidade 6 vezes 200 dividido pelo peso, que é 200. Por que eu considerei o peso 200? Porque eu quero um valor de nota média. Então, o fator de peso é o número de peças. Se eu usar o contrário, eu vou usar um valor diferente e vou achar um valor que não terá aqui nas opções. Depois, 300 peças, nota de qualidade 8. 300 vezes 8 dividido pelo peso, 300. E por fim, 60 peças, nota de qualidade 10. 10 vezes 60 dividido pelo peso, que é 60. Agora só continha. 1.200, 2.400, 600 dividido por 200 mais 300, 500 mais 60, 560. Aqui eu tenho 2.400 mais 600 dá 3.000, mais 1.200, 4.200 dividido por 560. Novamente, você pode dividir 4.200 por 560 ou você pode simplificar. Um processo que também nós já vimos em sala. Simplifico o 0 com 0. Eu sei que o 42 e o 56 são múltiplos de 7. Então, se eu dividir o 420 por 7, dá 60. Se eu dividir o 56 por 7, dá 8. Então, já reduzi os meus cálculos. Fiquei 60 oitavos. 60
Se eu dividir por 4, dá 15. O 8, se eu dividir por 4, dá 2. Então, 15 dividido por 2 dá 7,5. Portanto, a nota média ponderada da produção está no item A, 7,5. Novamente, você resolve do jeito que você se sentir mais à vontade. Ao invés de fazer esse cálculo do 4.200 por 560, eu aconselho, isso também nós já vimos em sala, que é melhor você sair simplificando. Se você não praticar, você sempre achará esse processo estranho. Então, uma sugestão é que você pratique e exercite até você se sentir muito à vontade na resolução dessa forma. Ao invés de multiplicar, você simplificar por divisões. É só usar a questão dos múltiplos e dos divisores. Questão 9. Um estudante realizou um simulado com 4 áreas. Linguagens, peso 2, 600 pontos. Matemática, peso 3, 800 pontos. Ciências humanas, peso 1, 700 pontos. Ciências da natureza, peso 2, 700 pontos. Qual foi a média ponderada aproximada? Aqui não há muito o que se discutir, porque ele já definiu quem é peso. Eu tenho peso 2, peso 3 e peso 1. Então fica tranquilo. Vou usar a definição. Vou fazer o somatório dos produtos, dos valores pelos pesos e vou dividir pelo somatório dos pesos. É repetitivo. Se você exercitar e tiver um pouquinho de atenção, você não erra mais. Então, novamente, eu tenho o peso 2, 600 pontos, multiplico e divido pelo peso. Mais, eu tenho 800 pontos, peso 3, multiplico e divido pelo peso. Mais, eu tenho 700 pontos, peso 1, multiplico e divido pelo peso. Eu tenho 700 pontos, peso 2, multiplico e divido pelo peso. Aqui eu tenho 1.200, 2.400, 700, 1.400 dividido por 8. E agora é só somar. Eu tenho 1.200, 2.400, 1.400, 700 dividido por 8 vai dar 5.700 dividido por 8. Novamente, as continhas ficam por sua conta. Está simplificado, mas você deve somar, deve multiplicar, deve dividir para você exercitar no braço. Nada de calculadora, porque na prova, no concurso, no vestibular, não haverá calculadora à sua disposição. Então, faça as continhas no braço. E 5.700 dividido por 8 dá 712,5. Novamente, ele quer a média ponderada aproximada. 700, 712, 750 está no item B de bola. Tranquilo? Até amanhã, provavelmente, eu colocarei as demais questões da lista para que você faça a prova com todas as questões resolvidas. Forte abraço. Obrigado, chegou até aqui. Até a próxima. Valeu!